A gente vem estudando sobre a luz, né, sobre o trono da glória, algumas coisas da criação. E eu vou continuar nesse tema, de alguma forma. E a gente vai ver como tem alguns detalhes na Torá, por trás do estudo da Torá, por trás das mitzvot, que são essenciais quando nós trazemos essa consciência para nossas vidas, tá? Vocês me dão um ok aí, se eu posso começar, se eu não posso. Shalom, shalom. Bom, pessoal, vamos ler lá no Sefer Bamidbar, no livro de Números, tá? Vamos pegar o capítulo 11. O capítulo 11, não sei se vocês sabem, a Torá, o livro de Números, a Torá, ela é composta de 5 livros, mas na verdade elas são 7 livros, tá? Por quê? Porque o livro de Números, ele é composto de 3 livros, tá? Se você pega os 10 primeiros capítulos do livro de Números, a gente vai ver que a Torá, ela vai falar da formação do acampamento de Israel, da obrigação de cada família dos Levi, tá? Gershon, Kohat, Merari. Então, cada uma, a Torá, ela vai especificar cada obrigação e o posicionamento do acampamento, tudo isso como preparação à partida da viagem na terra de Israel, tá? Por trás disso tudo, a Torá, ela traz incríveis ensinamentos sobre a conexão entre Zeir, Anpin e o Malhut, sobre a luz divina, como Hashem se manifesta, os poderes que há nas constelações. Então, é uma coisa absurdamente mística, por assim dizer. Quando começa o capítulo 11, pode-se dizer que começa um novo livro. Por quê? Porque a Torá, ela sai desse tema mais místico e ela começa a entrar num tema mais de caráter comportamental, tá? E nisso a Torá, ela vai começar a relatar as histórias do povo de Israel durante a jornada no deserto. Então a gente vai ver a história dos espias, a reclamação da carne, quando a Miriam falou mal da esposa de Moisés. Então a gente vai ver vários problemas que o povo de Israel enfrentou por causa do comportamento que eles tiveram. E a gente vai tentar hoje, lendo alguns versículos, uma dessas situações, para ver como a Torá, em suas entrelinhas, tem muita coisa oculta, tá? Eu vou ler para vocês os 5 primeiros versículos do capítulo 11, tá? Prestem atenção, porque tem muita confusão aqui. Tá escrito o seguinte, do 1 ao 5, tá? E foi que o povo começou a reclamar o mal aos ouvidos de Adonai, aos ouvidos de Hashem. E ouviu Hashem e se enfureceu. E contra eles veio um fogo de Adonai, consumindo as bordas do acampamento. E clamou o povo a Moisés. E Moisés orou a Adonai, e o fogo cessou. E este local foi chamado de Taberá, porque um fogo de Adonai veio contra eles. Esses são os 3 primeiros versículos. Aí a Torá continua. A ralé entre eles sentiu um desejo voraz. E então os filhos de Israel choraram e disseram, se ao menos tivéssemos carne para comer. Lembramos-nos do peixe que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e do alho. Ok. Então a gente vê que logo que Israel partiu, primeira coisa foram reclamar. E quando a gente lê esse começo do capítulo 11, o que a gente pensa? O que a gente vê? Israel reclamou, Hashem ouviu, Hashem se enfureceu, mandou um fogo contra eles, esse fogo destruiu a borda do acampamento, tá? E depois começa a falar da reclamação por carne. Aqui tem um ponto. Se a gente pega os 3 primeiros versículos, a gente vê que ele tem um início, uma causa, uma reação, que foi a destruição, e uma resolução, que foi o clamor de Moisés pelo povo. E depois a Torá começa a falar da carne. O que significa?
que os 3 primeiros versículos não estão falando da reclamação da carne. E muita gente confunde nisso. O versículo 1, 2 e 3, eles falam de uma reclamação. O versículo 4 e 5, a partir do 4, ele vai começar a falar de uma segunda reclamação sobre a carne. E aqui que entra uma coisa muito interessante. Primeiro, a Torá, ela não fala qual foi essa reclamação. A gente vê que o povo reclamou, Hashem se enfureceu, castigou o povo e Moisés clamou. Acabou. Que reclamação foi essa? O que enfureceu, o que chegou aos ouvidos de Hashem que deixou ele enfurecido? A Torá não fala, não está assim claramente falando que Israel fez. Isso é muito importante. Segundo ponto desses 3 primeiros versículos, ele é muito intrucado. Tem muita letra vav, que é o artigo e em português. Está escrito o seguinte: e foi que o povo começou a reclamar o mal aos ouvidos de Hashem. E ouviu Hashem. E contra eles veio um fogo. E consumiu a borda do acampamento. E clamou o povo a Moisés. E Moisés orou e o fogo cessou. Está muito intrucado. Quando tem esse tipo de coisa na Torá, segundo tem um grande sábio chamado Behor Shor, Yosef Behor Shor, ele fala que quando isso acontece, cada vez que o Vav aparece, é um tema à parte. Tem que ser analisado em separado, tanto dentro do contexto quanto fora do contexto. Então aqui o que nós temos? O primeiro item é que o povo começou a reclamar o mal, Ra, aos ouvidos de Hashem. Isso é uma coisa. Segunda coisa, Hashem ouviu. Terceira coisa, veio um fogo e consumiu as bordas do acampamento. Então aqui nós temos 3 itens que devem ser analisados dentro do contexto, mas, para que ele possa ficar claro, eles têm que ser retirados do contexto e estudado à parte. Tanto por um ponto de vista literal, pelo Pshat, quanto pelo Sod, que é o lado oculto, quanto, vamos adicionar ainda, o aspecto científico. Porque muitas pessoas acham que a ciência moderna e a Torá, a fé em geral, elas são 2 coisas opostas. Enquanto, na verdade, a ciência moderna, ela dá embasamento para a Torá. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Isso é muito importante, tá? Até o Big Bang, que a ciência moderna usa para explicar o início da criação do universo, está escrito na Torá. A primeira palavra, Bereshit, tem um Esh lá dentro. Um Esh. O Esh é fogo, que alude ao Big Bang, tá? Mas nisso eu não vou entrar hoje. Nós vamos ver por uma outra abordagem científica o que está acontecendo, tá? Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. A gente precisa entender o que Israel reclamou. Isso está oculto na forma como essa reclamação chegou a Hashem, aos ouvidos de Hashem, tá? O Tanakh, em geral, eles usam muitas expressões antropomórficas ou antropomórficas para elucidar Hashem, tá? Por exemplo, o poder que Hashem tem sobre toda a criação. A Torá utiliza a mão de Hashem. A onipresença de Hashem. A Torá utiliza os olhos de Hashem. Hashem ele não tem uma forma física, ele não é um ser humano. Ele não tem mão, ele não tem olhos. Hashem ele não tem uma forma que você consiga imaginar. Então quando a Torá fala essas coisas, ela está aludindo não só a certos aspectos divinos, como também ela está trazendo para a nossa capacidade, dentro dos nossos limites de compreensão, a mensagem que ela quer passar, tá? Ouvidos de Hashem. O que significa? Ouvidos de Hashem se referem às orações. Se referem o poder que há na sua oração de alterar a sua realidade, de transformar decretos negativos em decretos doces. Os ouvidos de Hashem, essa expressão, ela está explicando, ela está ocultando o poder que há nas nossas palavras.
Por isso que é importante a gente sempre dizer coisas boas. Porque isso vai chegar a Hashem. Os ouvidos dele vai ouvir. Então aqui a gente tem um primeiro ponto que oculta a reclamação de Israel. A oração. A oração é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, a forma como a Torá descreve essas pessoas que reclamaram. No versículo 1, ela usa o termo ki mitonim. Ki mitonim pode ser separada em duas. Que, esse que inicial, a letra kaf, vem da palavra kimó, que é o comparativo, tá? Por exemplo, eu não sou como você. Esse como, ele é um comparativo. A palavra mitonim, ela alude, vamos dizer assim, a pessoa que reclama. Ou uma pessoa que está reclamando, tá? Por causa dessa letra kaf, que antecede a reclamação, a Torá não está falando que o povo reclamou. A Torá está falando que o povo agiu como se reclamasse. Ixi, entrou uma abelha. Agiu como se reclamasse. A Torá não está falando o povo reclamou. A Torá está falando o povo agiu como se reclamasse. Ou seja, o povo não reclamou em si. Não teve uma reclamação verbal expressa por Israel. E é por isso que a Torá oculta o que Israel reclamou. Porque essa reclamação ela não foi verbalizada. Ela não foi... eles não colocaram a reclamação para fora. Tá? Então, até este momento, durante essa primeira reclamação dos 3 primeiros versículos, na realidade, o povo não disse nada. Eles não disseram nada. Rashi explica que neste momento o povo, eles estavam quietos, mas eles estavam procurando um motivo para reclamar. Mas ainda não sabia sobre o quê. Eles estavam, dá para compreender porque eles estavam insatisfeitos. Eles estavam no meio de um deserto. Eles não sabiam exatamente para onde iam, aonde Hashem levaria eles. E ainda por cima, eles acabaram de receber uma lista de 613 mandamentos que eles deviam prontamente começar a seguir. E quem é o homem que, tá aqui uma lista de mandamentos, mude a sua vida ainda hoje? É difícil encontrar alguém que não vai reclamar. Por quê? Mas como assim? Então tava tendo muita insatisfação e o povo começou, na mente deles, a procurar motivos para reclamar. O teor em si da reclamação está oculto, porque a reclamação, por vias de fato, não existe. O que existia era um estado, uma vontade, uma procura, um engajamento na reclamação. O povo queria reclamar. A reclamação estava dentro da mente de Israel. E foi justamente isso que enfureceu Hashem. Foi justamente isso. Foi os pensamentos e o psicológico degradado de muitos que estavam ali entre o povo de Israel. Mesmo após tudo que Hashem tinha feito, todos os milagres, as pragas, o Yam Suf que se abriu, a entrega da Torá, eles ainda estavam com a mente no Egito. Eles estavam com a mente cauterizada. E por mais que tivessem aceito a Torá, eles não queriam mudar a forma que eles pensavam. Eles não queriam transformar o próprio psicológico. Eles não queriam mudar o caráter, mudar a forma como eles compreendem a vida. E a gente vai a Torá ainda vai falar mais sobre isso. Calma lá. Uma das coisas muito... Olha, estudar a Torá é vital. Observar as mitzvot é de extrema importância.
Mas tudo isso pode cair por terra se, através do estudo e através de uma vida de Torá, você não consegue mudar o seu psicológico. Se você continua entendendo a existência humana através da perspectiva humana, ou por aquilo que a sociedade que a gente está inserido nos impõe, a nossa Torá e as nossas mitzvot podem gerar muitas bênçãos. Mas nós nunca vamos conseguir nos transformar. Nós nunca vamos ser um verdadeiro tzadik. A essência da Torá está aqui dentro. É o teu psicológico. É como ela transforma não só quem você é, não como só você se externaliza através de ações, mas como você entende o que acontece à sua volta. Isso é essencial. O erro de Israel, que enfureceu a Hashem nesse caso, não foi uma reclamação, mas foi a mente que eles tinham, o psicológico que eles tinham do Egito, que estava criando uma barreira muito forte. E que estava fomentando a procura, o engajamento em alguma reclamação. Rabi Elie Munk, sobre esse versículo, lá em Kol HaTorah, falou o seguinte: o descontentamento de Israel os levou a pensamentos maus. Por isso que a Torá fala lá em cima, lá no versículo, fala assim: e o povo reclamou que era mal. Esse mal, segundo Rabi Elie Munk, é o pensamento. E os pensamentos maus os fizeram como idólatras perante Hashem. Ou seja, a pessoa pode nunca se prostrar perante uma imagem. Pode ter a certeza que Hashem é um. Pode estudar a Torá, observar a mitzvot. Mas se ela não trabalha o seu psicológico, ela vai ser considerado como um idólatra. E como é que Rabi Elie sabe disso? Porque a fúria de Hashem é escrita como Vaihar Apó, Af. Toda vez que o Af, como fúria divina, aparece, ela é um resultado de um comportamento idólatra do povo. O que a Torá está falando? Olha só, estamos só começando. Está falando o seguinte: o povo de Israel teve pensamentos maus. Por quê? Porque estava com a mente lá no Egito. Esses pensamentos, perante Hashem, foram como idolatria. Mesmo pecado de idolatria. E a punição foi através do fogo. Que foi a punição que ele aplica aos idólatras. Olha só que coisa pesada. Pesada. E isso tem que levantar uma questão. O que são esses pensamentos maus? Isso é uma coisa muito complicada. Tá? Vamos entender. Porque muitas vezes a gente não tem controle absoluto da nossa mente. Muitas vezes a gente passa por uma situação estressante, pensamentos maus vêm na cabeça. Muitas vezes o homem vê uma mulher bonita na rua, já pensa besteira. Muitas vezes tem uma situação que alguém irrita, a pessoa já quer bater no outro. Esses pensamentos, na verdade, eles não são os pensamentos que enfurecem Hashem. Esses pensamentos, eles só vão enfurecer a Hashem se eles se tornarem ações. Se o homem que vê uma mulher pensa besteira e ele transforma essa besteira em uma ação pecaminosa, aí sim ele cometeu um pecado. Mas esses pensamentos que a gente não controla, na verdade, faz parte da vontade divina. Por quê? Porque através deles, ou melhor, quando eles vêm em nossas mentes e a gente vence esses pensamentos, a gente rejeita eles, a gente não engaja no pecado, que vai nos gerar mérito. Então o pensamento, aquele que bate na sua mente, o pensamento tentador, o Yetzer Hara, ele pode ser uma bênção. Ele pode ser uma bênção. Porque é ele que vai gerar mérito. Por isso que a Gemara fala. Quando Hashem falou lá e viu que tudo era muito bom, esse muito bom se refere ao instinto negativo, ao Yetzer Hara, a esse tipo de pensamento. Porque é ele que vai nos motivar a observar cada vez mais mitzvah.
É graças a esse tipo de tentação, vamos dizer, que a gente vai ter a capacidade de gerar mérito, de nos engajarmos no serviço divino, de mostrarmos ao mundo que nós somos diferentes. Portanto, os pensamentos maus não são aqueles que passam a nossa mente. Israel não estava de boa no deserto, passou uma coisa na cabeça, puxa, acho que eu vou reclamar. Não. Foram outras coisas. E quais coisas foram? A Torá responde. A reclamação é descrita pela Torá com o termo mit-on-nim. Dessa palavra, a gente pode extrair algumas outras palavras. Tá? A primeira delas é a palavra oni. Aleph, Vav, Nun, Yud. Oni pode ser, em português, algo como uma angústia emocional. E é um tipo de angústia que a pessoa sente quando ela está numa situação adversa. Ou, principalmente, quando tem uma frustração na vida. Por exemplo, uma pessoa traça um objetivo, eu vou estudar e vou ter o melhor emprego e vou ganhar muito dinheiro. A pessoa estuda, se mata lá anos na faculdade e nunca consegue esse emprego. O que vai acontecer? Quando ela ficar mais velha, ela vai estar frustrada. Ela traçou um plano de vida e não conquistou. Ela vai se angustiar. A angústia emocional, o Oni, ela está atrelado a uma única coisa. A matéria. E ela é o oposto daquilo que nós chamamos de felicidade. As pessoas hoje não são felizes. A felicidade hoje, em nossos dias, é uma utopia para muitas pessoas, porque elas são angustiadas, elas são frustradas. Presta atenção no que eu estou falando. Por isso que a Guemará fala, aonde está a verdadeira felicidade? Quem é o feliz? Quem é aquele que é feliz? É aquele que se alegra com a sua porção diária. Se você não se preocupa com o que vai haver na sua mesa amanhã, mas você se alegra com o que você tem na sua mesa hoje, você nunca vai se frustrar. Você nunca vai se angustiar. Consequentemente, você não vai ter motivo para não ser feliz. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro pensamento que Israel estava tendo. Ou seja, Israel acreditava em si mesmo. A pessoa que tem esse tipo de pensamento é aquela que pensa, eu sou capaz, eu tenho habilidade para conseguir o que eu quero, eu sou estudada, eu fiz tal faculdade, eu tenho tal diploma, aquilo que eu desejo eu consigo lutar e conquistar, exatamente o que a sociedade fala. A gente precisa entender o seguinte, entre aquele cara que vende cachorro quente na rua e o CEO da maior empresa do mundo, da Apple, por exemplo, não tem diferença. Porque o cara que vende cachorro quente na rua, se Hashem quiser, mesmo que ele não tenha habilidade de estudo nenhum, ele pode se tornar amanhã o homem mais rico que já existiu sobre a face da Terra. E o cara lá, o CEO da empresa, pode perder o emprego, ficar doente, ter que gastar todo o dinheiro em tratamento e se tornar paupérrimo. Por mais habilidoso que ele seja. O primeiro pensamento mal é aquele que você pensa que você pode. Quando você acha que você consegue alguma coisa, que graças às suas habilidades você é bom e você vai, eu vou fazer, eu vou lutar, você comete um ledo erro. Você tem que entender. Quem decide é Hashem. O seu foco, para quem vive na Torá, não é a vida material. Claro, você tem que trabalhar, você tem que fazer as suas coisas, mas o teu foco tem que ser a Torá. Tem que ser em bitachon, você tem que crer em Hashem. Não crer, você tem que ter confiança em Hashem. No livro de Juízes, no capítulo 14, ele conta a história do famoso Shimshon, Sansão. E conta lá que
o juiz de Israel, o cara mais forte que já existiu e tal. E ele se apaixona por Dalila, uma filisteia, uma mulher proibida. Então ele começa a procurar pretextos. Tentar se justificar por que ele estava se apaixonando por Dalila. Certo? E sobre isso, lá em Juízes 14:4, tá escrito o seguinte: e ele buscava um Toaná contra os filisteus. Essa palavra, ela também vem de mitonim e pode ser traduzida como pretexto. Ou seja, aqui temos um segundo pensamento mau, que é aquele que procura pretextos. Como, por exemplo, eu vou pecar rapidinho aqui, depois eu peço perdão. Ou eu vou começar... Hashem se importa com o coração, não com o que eu faço. Hashem se importa com o meu... Isso é pretexto para pecar. Pessoa que planeja o pecado, eu vou arrumar uma justificativa para o meu pecado não ser tão pecado. E a pessoa perde tempo na sua mente criando esse universo paralelo. Ela está cometendo o segundo pensamento mau. O terceiro, de mitonim, também dá para tirar a palavra on, que é Aleph, Vav, Nun Sofit. E é um tipo de, eu vou dizer que é um tipo de iniquidade planejada. Por exemplo, quando alguém planeja uma vingança. O meu vizinho me fez algo ruim, então eu vou lá, vou planejar, vou pensar, vou mudar, vou fazer um negócio mirabolante pra como eu vou causar maldade pra esse vizinho. Ou, não sei, a pessoa te irritou, como é que eu vou me vingar, como é que eu vou... como é que ela vai me pagar? Ela vai me pagar. Ocupar a mente com esse tipo de coisa é um pensamento mau. Então aqui nós temos 4 coisas. A primeira é acreditar na autossuficiência. A segunda é não ser grato pela porção diária. A terceira é estabelecer justificativas à prática do pecado. E a quarta é planejar maldades contra terceiros. Esses são os pensamentos maus. Não aquele que passa na tua cabeça que vem para te tentar. Esses são pensamentos que a pessoa para e perde tempo planejando. Perde tempo falando, eu sou bom, eu consigo, eu tenho hoje, mas eu já estou pensando no amanhã, já estou pensando no ano que vem que eu quero ficar milionário. Ou eu vou cometer esse pecadinho, mas não tem problema. Ou eu vou me vingar daquele sujeito. Isso é o que ira Hashem. Quem perde tempo nessas coisas é um idólatra. Principalmente aquele que acredita na autossuficiência. Porque se você acredita na sua autossuficiência, que você vai conseguir porque você é bom, ou que Hashem ele só vai te ajudar, porque quem vai fazer é você, o seu Deus é você mesmo. Idólatra, Vodazará. Idolatria. Não ser grato pela porção diária é também idolatria. Estabelecer justificativas à prática do pecado é idolatria, porque você vai estar colocando o pecado acima da Torá. Idolatria. Idolatria é um dos pecados mais amplos da Torá. Ele não é simplesmente você se prostrar perante uma imagem ou fazer uma oração para o falso Deus. Idolatria, ela vai muito além das suas ações. Ela está enraizada na mente, no psicológico humano. Então aqui já entendemos duas coisas. A reclamação de Israel não foi verbal. Foi pensamentos maus. E quais foram? Esses 4 que eu falei. E esses 4, eles enfureceram a Hashem. Mas apenas quando eles chegaram aos ouvidos de Hashem. E esse é o outro detalhe que a gente precisa entender desse versículo. Tá? Vocês estão acompanhando? Para Hashem. Vambora. Um dos grandes mistérios da fé é o
poder divino de ouvir ou ler os pensamentos de homens. Como Hashem sabe o que a gente está pensando? Né? Como ele consegue, como é que ele sabe e as forças do outro lado, por exemplo, não sabem? Como isso, por vias de fato, acontece? Será que é possível explicar? Né? E tem mais uma coisa interessante. O profeta Isaías, lá no capítulo 40, Hashem fala para o profeta: levante seus olhos e olhe para as estrelas. E ele fala duas coisas para o profeta. Ele primeiro pergunta quem as criou, as estrelas. E depois ele fala que Hashem, ele chama as estrelas pelos nomes e eles se comunicam. Como Hashem se comunica com estrelas? Estrelas são objetos inanimados, eles não têm o poder da fala. Né? Como é que Hashem ele conversa com aquele que ele criou? E aqui vai entrar a ciência moderna, que vai conseguir, você vai ver como se encaixa perfeito com a Torá. Tá? Vou explicar uma coisa para vocês. A melhor palavra que define a existência humana é a cegueira física. Mesmo que você tenha dois olhos, mesmo que você enxergue, você é cego. Por quê? Porque a gente só enxerga a matéria. Aquilo que a gente não enxerga tem uma existência muito mais volumosa do que aquilo que a gente enxerga. Por melhor que nosso senso de visão seja, a gente não consegue enxergar nada. Nem aquilo que realmente existe às nossas voltas. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. O rádio. Você pega um radinho, você liga, pá, vai tocar música. Como? Porque esse rádio ele vai receber uma frequência, uma onda, uma radiação que está no ar, que é invisível, que não é palpável. Ele vai traduzir essa vibração, essa radiação, e ele vai traduzir e ele vai expressá-la com outro tipo de radiação, a qual vai ser absorvida pelos seus ouvidos, e os seus ouvidos vai traduzi-las como música. Vou falar de novo. Tem a vibração, o rádio pega essa vibração, essa energia, transforma, interpreta ela e lança ela de volta para o espaço. E conforme ele lança, essa nova vibração, ela é compreendida pelos nossos ouvidos. E ela vai ser traduzida para as nossas mentes como música. Ou seja, aonde estamos está lotado de radiação e de forças vibratórias que a gente não vê. Se nós víssemos, se nossos sentidos fossem prontos para captar essas ondas, a gente não precisava de um rádio. A gente não precisaria de um tradutor. Tá? Isso é uma lógica da física. Tá? Por que a física é assim? Porque é um espelhamento do funcionamento do universo. Ou seja, é um funcionamento da criação. É um espelhamento daquilo que Hashem fez para criar todas as coisas. Ah, mas como é que você sabe? Está escrito em Bereshit. Está escrito lá no capítulo 1. Como Hashem criou todas as coisas? Através da fala. Foram 10 dizeres de Hashem. Hashem não tem boca. Isso é uma outra expressão para que nós possamos entender como Hashem criou as coisas. Quando a Torá fala que ele falou, quando você fala, você cria uma vibração no ar. A tua fala, ela gera uma vibração e ela se expande pelo ar. Se tem alguma pessoa perto, essa vibração vai ser interpretada para os ouvidos dessa pessoa. E ela vai entender o que você está falando. Quando a Torá fala que Hashem criou todas as coisas, a Torá está falando que Hashem fez 10 vibrações, por assim dizer. E essas vibrações foram se expandindo
e as coisas começaram a aparecer. Se você olha o que a ciência fala sobre a criação, ela começa falando de um tal de Big Bang, de uma partícula de Deus. Essa partícula, ela sofreu um processo chamado flutuação quântica, que é uma pequena vibração. Ela vibrou e ela se expandiu. Ela sofreu uma inflação. Ela foi se expandindo em forma cônica. Essa expansão, ela foi gerada em forma de vibração, fomentadas por onda de calor. E dessa vibração, surgiu todas as coisas. Olha como bate com o que a Torá fala. O Big Bang, a forma como a ciência explica o processo criacional, já foi explicado pela Torá 3.500 anos atrás. A fala de Hashem criou uma vibração dentro do Tzimtzum. E essa vibração, que tem uma força que gera calor, foram criando todas as coisas. Criou todo o universo. Tá? E esse conceito, ele esclarece muita coisa que a Torá ensina. Como principalmente a oração. Por que a palavra tem poder? Porque quando você faz uma oração, pedindo uma bênção, por exemplo, você recebe. Porque um decreto é anulado quando você pede, quando você ora, quando você pronuncia as palavras. Porque você está gerando uma vibração. E aquele poder criacional da fala, ou seja, o poder criacional que está na vibração, Hashem deu para o homem. O que diferencia o homem, o ser humano, do animal, não é a fala em si, mas é o poder criacional que está na sua fala. E o que você cria com a tua fala? Ora, você vai pedir para Hashem. Hashem, eu tô com um problema financeiro. Você vai e pede, faz uma oração, faz uma brahá. Hashem, me ajuda. Me ajuda aqui, me ajuda nesse problema que eu tô tendo. E Hashem vem e te ajuda. Essa tua fala, ela vai criar uma vibração, ela vai subir até o trono. Hashem vai ouvir. E pela misericórdia de Hashem, ele vai te dar a bênção que você precisa. Só que como essa bênção vai chegar até você? Por vibração. Assim como o rádio recebe vibração e manda vibração de volta, funciona a mesma coisa com o Hashem. Tua fala vai gerar uma vibração, essa vibração vai subir até o trono, o Hashem vai se agradar dela e vai mandar de volta uma vibração para você. Então a bênção ela vem e vai estar parada aqui do teu lado. Só que, como qualquer outra vibração, ela é invisível. E ela vai ficar invisível até que você tenha um rádio para poder interpretá-la. Ou seja, até que você tenha um rádio para que essa vibração se materialize. E o que é esse rádio? Mitzvot. É assim que funciona, cientificamente explicando, tá? O conceito de mitzvah. A pessoa está com um problema financeiro. Ela vai orar. Hashem, por favor, me ajuda. Hashem vai mandar a bênção. A bênção está aqui. Só que essa pessoa não tem acesso ainda a essa bênção. Aí a pessoa sai na rua, vê lá um parente. Para fazer uma caridade, fazer uma tzedakah. Aí ela vai e faz a tzedakah. O que acontece? Essa tzedakah vai ser o rádio dela. Essa tzedakah vai pegar essa vibração que Hashem criou como resultado da oração desse homem e vai interpretar ela em música, ou seja, em algo palpável. Vocês estão entendendo? Os mandamentos da Torá é um estilo de vida. Os mandamentos da Torá te colocam, alegram no coração de Hashem. Ao mesmo tempo, os mandamentos da Torá, elas trazem coisas. Você vê lá em Levíticos 26 e Deuteronômio 38, 26 e 38, tá repleta de bênção. Por quê? Porque Hashem tá falando. Tá aqui, eu já te dou todas as coisas. Agora, quando você fazer aquilo que eu te falo, você vai materializar tudo aquilo que eu tenho para vocês. Por isso que é importante
Torá, mitzvah, oração. Isso é essa forma física, científica, que traz as coisas para nós. E olha só que interessante. Não só as ondas de rádio é uma força vibracional, como também a energia, ela é eletricidade. Você não vê, mas quando você liga um aparelho, ela está lá. Uma das maiores fontes elétricas que existe é o cérebro humano. Toda vez que você pensa, você está tendo uma atividade elétrica que gera eletricidade através dos seus neurônios. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, já aprendi na escola. Células nervosas, elas se comunicam entre si no cérebro e isso gera impulsos elétricos de acordo com o tipo de pensamento que você tem. Se você está mais calmo, pensamento alegre, um pensamento bom, os impulsos vão ser mais tranquilos. Se você está estressado, nervoso, irritado, os impulsos vão ser mais fortes. E como todo impulso elétrico, há perda no ar. A eletricidade, ela gera vibração no ar. Porque os elétrons estão em constante movimento. Tem uma vibração que você não enxerga. E é justamente essa vibração que chega aos ouvidos de Hashem. Quando a Torá fala que Hashem ouviu os pensamentos, ou que Hashem leu a mente de alguém, ou que Hashem, você não precisa abrir a boca, Hashem sabe o que você está pensando, é justamente o teu cérebro, esse processo lançando força, lançando vibração para o universo, e que chega até Hashem, aos ouvidos dele. E é dessa forma que Hashem conversa com toda a sua criação. Porque tudo que existe gera uma vibração. Tudo que existe, até objetos inanimados. Essa vibração que gera, que chega até Hashem, é o que a gente pode chamar de conversa entre criador e criatura. Hashem conversa com as estrelas, Hashem conversa com as flores, Hashem conversa com as pedras. Uma das formas da gente interpretar aquilo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a Gemara fala que era Hashem conversando com os anjos. Hatam Sofer fala que era Hashem conversando com a terra. O que para mim, a meu ver, faz mais sentido. Por quê? Porque o homem, Hashem deu o espírito, a terra deu o corpo. Então seria como Hashem falando, façamos o homem, nós, eu, Hashem e a terra, você terra, a criação. Vamos nos juntar e fazer o homem. Hashem conversou com a terra. E os dois trabalharam para criar o homem. A terra deu o pó, Hashem deu a Neshama. Isso é uma das explicações. Uma que eu particularmente acho interessante. Então, quando Israel começou a ter esses pensamentos maus, a planejar, foi logo chegando aos ouvidos de Hashem como se eles estivessem falando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. Com o que você deixa se contaminar a sua mente. Porque isso vai chegar perante os ouvidos de Hashem. Como se você tivesse exposto verbalmente tudo aquilo. Isso é um segredo fantástico. Isso é um mistério fantástico de Torá. Rabi Avraham Sabah, português, que viveu há 500 anos atrás, que não tinha ciência, que não tinha conhecimento nenhuma da ciência moderna. Ele escreveu o seguinte sobre esse versículo. Todos os pensamentos dos filhos de Israel eram percebidos por Hashem por causa das linguagens corporais do povo. Uma linguagem corporal é um movimento. Quando você se movimenta, você gera uma ação. Ou seja, o que Rabi Sabah está falando? Que Hashem percebia os pensamentos dos filhos de Israel por causa das vibrações que ele gerava. Isso inclui o pensamento, a mente. Olha que coisa fantástica. E por último fala que o fogo de Adonai desceu nas bordas do acampamento. Tá? Biktse Hamahani. Bordas do acampamento. Tá? Isso é outra coisa estranha. Porque duas um. Ou só as pessoas que estavam nas bordas reclamaram. Tá? E seria estranho porque só as pessoas que estão na borda reclamaram, ninguém no meio reclamou. Ou Hashem não agiu com medida por medida.
Porque se tiveram pessoas que reclamaram, no meio do acampamento, Hashem só matou aqueles que estavam fora das bordas. E se tinha alguém na borda que não reclamou? Pagou ele junto? Então a gente tem um problema aqui do medida por medida. O que está acontecendo? As bordas são chamadas em hebraico em Biktsé, por Biktsé. Bet, Kuf, Tzadi, Rei. Biktsé. Esta palavra tem dois termos do Shoresh dessa palavra. Tá? O primeiro é Muktzah, que significa algo como estar separado ou uma pessoa que se encontra num estado diferente. E uma outra é Kitzinim, que é uma palavra que se refere a certas pessoas que pertencem a uma certa casta da sociedade, uma casta mais alta. Pessoas ricas, poderosas, sei lá. O povo de Israel, quando saiu do Sinai, eles tinham acabado de receber a Torá. De forma geral, era um povo que estava voltado a Avodat Hashem. Eles estavam se engajando no Avodat Hashem. Porém, como toda a sociedade, como todo grande agrupamento de pessoas, sempre vão encontrar aqueles que estão em estado diferente. Tá? Isso significa que dentro de Israel sempre vão haver aqueles que não vão estar relutantes a tudo aquilo que Hashem e a Torá representa. Tá? Independente da sociedade que a gente está incluído, sempre vai ter as pessoas que vão ser relutantes. E da mesma forma, sempre vão haver pessoas que pertençam às bordas, ou seja, aquelas que são mais ricas, aquelas que têm dinheiro, aquelas que têm poder. Coisas que levam os seres humanos a se considerarem autossuficientes. A manipulação, a arrogância. Com esses dois detalhes, que a gente muitas vezes não percebe, do Biktsé, das bordas, a gente entende que a Torá ela não está falando de um local físico. Ela está falando de pessoas. O fogo que consumiu não foi simplesmente a borda do acampamento. Mas eles consumiram aqueles que estavam em um estado diferente. Por quê? Porque eles estão na borda da sociedade, no topo. Essas pessoas, por terem muito poder, dinheiro, influência, autossuficiente, elas foram extremamente relutantes ao mandamento. Foram essas pessoas que começaram a incentivar esses pensamentos de autossuficiência, de revolta, de reclamação, e foram essas pessoas que foram destruídas, independente do local onde elas estavam no acampamento. Ou seja, teve medida por medida. Teve medida por medida. O que a gente entende como borda, na verdade, foram pessoas específicas que começaram a fomentar pensamentos que começou a influenciar Israel. Por isso que no versículo 4, a Torá começa a ralé entre eles. Chama de ralé. Que a gente pode incluir aqui o Erev Rav, a grande multidão que saiu, e também algumas outras pessoas que faziam diretamente parte do povo de Israel, que não estavam contentes com os mandamentos. Que eu prefiro ter meu dinheiro, eu prefiro ter meu poder. Por que eu vou me sujeitar a esses 603 mandamentos? Não faz sentido. Esses três primeiros versículos da Torá, do capítulo 11, cara, ensina coisas tão profundas em relação ao nosso comportamento. Em relação a como a gente deve trabalhar a nossa mente. Em relação a como a gente tem que ter confiança em Hashem. Não é você que pode, é Hashem que faz. O Hashem ele não vai te ajudar e ele não precisa de ajuda, ele faz. A tua obrigação não é estar lá para receber a ajuda de Hashem, a tua obrigação é outra. É estudar a Torá, é observar mitzvot. É materializar as coisas boas para que esse mundo seja retificado. É você ser grato pela porção diária. É você parar de montar ideia, tentar justificativa para poder cometer pecado. E parar desse negócio de fazer maldade com outras pessoas.
toda vez que você se engaja nesse tipo de pensamento e perde seu tempo, perde a sua mente pensando nisso, você vai levantar a fúria de Hashem. Por quê? Porque ele vai olhar para você como um idólatra. E idolatria é um pecado sério na Torá. E você não tem como esconder de Hashem. Porque se você fomentar isso na tua mente, o teu próprio cérebro vai entrar em contato com Hashem. O teu cérebro vai, pega o telefone e vai... Hashem, olha aqui, ó, o corpo que você me colocou tá me deixando louco. E isso é muito importante que a gente saiba. Estudar a Torá é vital, foi o que eu falei. Observar os mandamentos também. Mas nós precisamos trabalhar o psicológico. A gente precisa criar uma total dependência com Hashem. Você não depende do seu chefe, você não depende de homens, você não depende de nada. Para quem não me conhece, que está aí novo, eu vou falar, eu larguei tudo para viver de Torá. E hoje eu tenho muito mais do que eu tinha quando eu trabalhava. É impressionante. Mas esse processo me forçou a mudar muito a minha mente. Porque no começo eu me questionava. Será que eu não devia estar trabalhando? Será que eu não devia estar ganhando uma fortuna? Será que eu não devia estar juntando dinheiro para comprar uma casa? Não. Porque hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antes. E hoje eu tenho muito mais em termos materiais do que tinha antes. Por quê? Tive que trabalhar minha mente. Tive que construir bitahon. Eu tive que eliminar os pensamentos maus da mente. Eu tive que parar de arrumar justificativa para o pecado. Porque senão eu não consigo atingir a teshuvá. Quanto mais você se justifica, menos teshuvá tem na tua vida. Esse foi o erro de Israel. E ele está na Torá para que nós aprendamos.